Rodolfo Stoner, sou o criador deste canal aqui no YouTube para tratarmos de liderança e gestão, gerenciamento de projetos, gestão da manutenção. E hoje nós vamos falar sobre valor agregado. Antes de mais nada, se você se interessa por esses assuntos, em algum local dessa tela há um botão vermelho para você clicar e assinar o canal. E há um sininho também para você acionar e ser sempre notificado no seu celular dos lançamentos dos novos vídeos. O valor agregado é um instrumento, uma ferramenta de controle, monitoramento de um projeto, do avanço de um projeto. E corresponde ao somatório dos valores correspondentes aos itens já concluídos, seja na forma de entregáveis, seja na forma de unidades de produto. Imagine que em uma determinada etapa do seu projeto, você necessita que lhe sejam entregues 500 desenhos P&IDs. E para esta etapa você previu um gasto, uma remuneração ao executante de $100 mil, ok? Em dado momento, ao longo do projeto, você já recebeu 200 P&IDs dos 500. Ou seja, você recebeu 40%, que equivale a $40 mil. A questão é, se neste momento eu já tiver despendido $50 mil, eu estou pagando mais do que eu previa, mais do que eu orcei. Agora, se eu já recebi 40% dos desenhos e gastei só $30 mil, estou bem, estou gastando menos do que o previsto. A pergunta que muitos se fazem, com toda a razão, é, mas vem cá, o contrato não deveria refletir exatamente o que está sendo executado? Você não vai pagar pelo que é executado? Quando você tem um contrato de preços unitários exclusivamente, você tem tantos metros cúbicos de aterro, você tem tantos metros quadrados de jateamento e pintura, você tem tantos metropol de solda em tubulações de aço carbono, de aço inox, e aí realmente o que você paga corresponde ao que foi executado. Só que em um projeto você tem atividades muito mais complexas. Nem tudo pode ser aferido através de preços unitários. Aliás, quando você constrói um cronograma do seu projeto, associa os recursos, você tem que ter em mente que o custo de cada uma daquelas atividades não está apenas correlacionado ao homem-hora, não está apenas correlacionado aos materiais, aos equipamentos e ferramentas. Há outros custos embutidos, por exemplo, um licenciamento ambiental pode ocupar, digamos, algumas centenas de homens-hora de engenheiros aí fazendo uma análise, porém a aprovação deste resultado, deste relatório de impacto ambiental, representa um peso muito maior do que esse custo embutido. Então, observe que a coisa não é tão simples assim. Então, muitas vezes, há uma disparidade entre o que você paga e o que você está recebendo. Para isso, existe a técnica do valor agregado. Claro que, quanto mais fidedigno seja a tua forma de pagamento correlacionada ao progresso, obviamente, menores serão os desvios entre o realizado e o que vai ser pago. Vejamos este exemplo. Antigamente, essas curvas, esses indicadores, eram uma sopa de letrinha. B, C, W, P, etc. Horrível. Hoje em dia está mais simples. Nós temos o valor planejado, que é o PV, que está retratado aí nessa curva azul, e nós temos o valor agregado, que você está recebendo em troca. Muito bem, quando você compara o valor planejado com o valor agregado,
você vai poder fazer um diagnóstico em termos de prazo. E para isso há basicamente duas medições. Existe o Schedule Variance, que é a diferença entre o valor agregado menos o valor planejado. E existe o Schedule Performance Index, que é a razão entre o valor agregado e o valor planejado. São equivalentes, só que o SPI ele tem depois uma funçãozinha a mais. Muito bem, observe, se o valor agregado é maior do que o valor planejado, ou seja, se você está obtendo mais do que você está pagando, isso significa que você está no prazo, está adiantado. Essa diferença é positiva. Ou se você toma na forma de uma razão, essa razão é positiva. Valor agregado maior do que o valor planejado. Você está recebendo mais. Por outro lado, se o valor agregado é menor do que o valor planejado, a diferença vai dar negativa e a fração vai ser menor do que 1, que significa que você está obtendo menos do que você está pagando. Você está, portanto, atrasado. Quando eu comparo o custo real com o valor agregado, eu terei um diagnóstico em relação ao custo. Muito bem, preste atenção que o custo real ele é simbolizado pela sigla AC, porque é o Actual Cost. Temos que nos lembrar que a palavra actual é uma pegadinha em inglês. Actual não é atual no nosso sentido. Actual é o valor real, tá? É um valor real que você pagou com relação ao valor agregado. Vai me dar um diagnóstico em termos de custo, de orçamento. Da mesma forma, se eu estabeleço cost variance como a diferença entre o valor agregado e o valor real, o custo real, ou se faço na forma de fração como sendo a razão entre o valor agregado e o custo real, o que eu paguei, se a diferença for positiva ou a fração for maior do que 1, significa que o valor agregado é maior do que o valor que eu estou pagando. Portanto, eu estou dentro do orçamento. Tá? Estou economizando. Eu estou ganhando mais do que estou pagando. Inversamente, se a diferença for negativa ou a razão menor do que 1, meu orçamento está sendo ultrapassado. Vamos ver aqui este exemplo. Admitamos que em um dado momento, a previsão do meu valor, o valor planejado, era de 750. Note que o valor agregado está em 620 e o custo real está em 530. Quais são as conclusões que eu tiro desta foto? A minha variância de custo, o valor agregado menos o valor real, é 620 menos 530, 90. Ou se eu tomo na forma de fração, é 1,17. Isso significa, seja porque a diferença é positiva, seja porque a razão é maior do que 1, que estou dentro do orçamento. Já a variância de schedule, de prazo, de cronograma, é 620 menos 750, menos 130, ou se tomá-lo na forma de razão, 0,83. Portanto, seja porque a diferença é negativa ou porque a razão é menor do que 1, significa que eu estou atrasado. Note que esses dois aspectos que eu vi aí dizem respeito ao diagnóstico. Porém, em relação a custo, orçamento, eu tenho também como fazer um prognóstico. Qual é a diferença entre diagnóstico e prognóstico? Você vai ao médico, o médico diz, só ficção, tá? Você está com tumor, esse é o diagnóstico. O prognóstico do médico, não, mas ele é benigno, ele está facilmente localizável, é operável, vai ficar tudo bem. Este é o prognóstico. Então, vejam que pelo valor planificado, meu orçamento ao término, budget at completion, é 1.300 milhões de dólares.
E o orçamento estimado, eu vou pegar esse valor previsto e vou dividir pelo Cost Performance Index. Aí, por exemplo, como eu estou dentro do orçamento, esse valor é maior do que 1, é 1,17, eu tenho 1.300 dividido por 1,17, vai me dar 1.111 milhões. Ou seja, como estou dentro do orçamento, espero gastar menos ao final do que previa meu orçamento inicial. Então eu tenho como fazer diagnóstico com relação a prazo e custo e tenho possibilidade de fazer um prognóstico relativo a custo. Aí em relação a prazo, não, em relação a prazo não dá para fazer prognóstico. Por quê? Porque custos são cumulativos, prazos não. Se uma atividade custa 200 e a outra custa 300, certamente as duas custarão 500. Mas se uma atividade leva 2 meses e a outra leva 3 meses, eu não sei quanto tempo levarão essas duas. Pode ser que sejam 5 meses, tá? Se elas forem sequenciais, pode ser 3 meses, se elas se sobrepuserem. Então não há, em termos de prazo, como fazer um prognóstico. Alguns autores arriscam fazer algumas, medir a defasagem na horizontal, transportar para o final. Eu, sinceramente, tá, acho isso um pouco gambiarra, tá? Não é algo que tenha muita firmeza. Então, uma visão rápida e geral, este é o conceito de valor agregado. Mais uma vez, se você gostou, em algum local dessa tela um botão vermelho para você clicar e assinar o canal e ser sempre informado dos novos vídeos. Faça seu comentário, não esqueça de dar o seu like e comente com os amigos. Por hoje é só, obrigado!